Na aula passada, então, nós vimos o tórax e dois tipos de asa. A asa tipo élitro e a asa tipo hemiélitro. Nós vimos esses dois tipos. E até essa parte, nós classificamos, foi essa aqui, a última que a gente viu, a hemiélitro. Paramos aqui na hemiélitro, tá? E até essa parte que nós vimos, a gente classificou algumas ordens de inseto, né? Porque nós temos, então, a classificação taxonômica dos seres vivos, né? Que inicia lá em reino, né? Então, no caso dos insetos, reino animal, no filo, né, dos artrópodes, tá? Na classe insecta. Então, cada vez que a gente vai afunilando, né, essa característica, a gente vai colocando dentro desses grupos animais mais próximos em características morfológicas, né? Só para eu pegar aqui. Só vou copiar aqui um negocinho. Então, o que que acontece? Né? Então, a gente tem o reino animal, filo dos artrópodes. Qual que é a principal característica dos artrópodes, do filo artrópode? Então, o animal, né? Nós somos animal, o inseto também é animal. Quer dizer, características muito amplas que definem que nós somos animais. Quando a gente vai para o filo dos artrópodes, a gente já tem características que classificam esses animais em um grupo mais específico, né? Então, os artrópodes nós temos características específicas, que é o quê? O corpo segmentado, o exoesqueleto, então, entre os aracnídeos, os insetos, os crustáceos, né? Todos eles têm o corpo, as lacraias, as centopeias, todos têm o quê? Exoesqueleto e o corpo segmentado, dividido, é uma característica dos artrópodes, que engloba, então, todos esses grupos. Quando a gente vai para a classe insecta, a gente já viu as características da classe insecta. Ela já tem o corpo dividido, cabeça, tórax e abdômen. Já é diferente dos aracnídeos, que a cabeça e o tórax estão fundidos. Então, aí os aracnídeos vão para um grupo dos aracnídeos e os insetos vão para outro grupo, porque aí eles têm cabeça, tórax e abdômen. Além disso, tem 3 pares de perna, né? São hexápoda, né? São hexápoda, então as características já definem que o quê? Os insetos vão para a classe insecta, os aracnídeos, os crustáceos, cada um vai para outra classe. E depois da classe insecta, a gente chega nas ordens, que é o que a gente está vendo agora. Então, a gente viu a morfologia, aparelho bucal, perna, asa, né? E aí nós definimos algumas ordens. Então, dentro da classe insecta, todos os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de perna, ou seja, hexápoda, são díceros, possuem um par de antena. Então, essas são as características dos insetos. Todo inseto tem isso. Agora vamos para a ordem, né? Vamos classificar em ordem, né? A gente classificou uma ordem na aula passada, que são os coleópteros. Certo? Ordem coleóptera. Porque aí na aula passada eu vi que ficou um pouquinho confuso. Só falando, acho que alguém comentou, queria ver tudo separado, né? Mas na verdade a gente tem que estudar as características morfológicas para depois a gente separar esses grupos nessas características, né? Então, qual que é a característica que já na ordem já classifica os insetos? Esses aqui são coleópteros. O que todos eles têm em comum? Vamos, gente, tô esperando de vocês.
que todo coleóptero tem em comum? Ninguém anotou na aula passada? Pega o caderno. É o primeiro par de asa élitro e o aparelho bucal mastigador. Que depois eu vou explicar esses cercos aí, tá? Então, essa é a característica. Então, se a gente olhar aqui, ó. Aí. Todo mundo anota isso aí. Olha a infinidade que a gente tem. A gente tem um número enorme de coleópteros, ó. Tem uns coloridos, né? De várias colorações, tá? Tem de várias funções. Vamos ver a alimentação depois deles, tá? Todos eles, ó, uma infinidade de coleópteros, um mais diferente que o outro, tá? Então, o que define? A asa de todos eles é élitro e o aparelho bucal de todos eles é mastigador. Então, por isso, eles saíram para uma classificação mais resumida. Então, começou classe insecta, pô, esses insetos aqui são coleóptero, porque todos eles apresentam asa élitro e o aparelho bucal mastigador. Todos eles. O vagalume é um coleóptero, joaninha é um coleóptero. Aqui, esse é um tipo de vagalume. Depois a gente vai ver as famílias. Esse é outro tipo de vagalume. Aqui, um vagalumezinho. São coleópteros. Beleza? Agora, a gente definiu também outra ordem. Depois, claro, a gente vai estudar mais cada uma dessas ordens. A gente definiu outra ordem, que são os dermápteras. Alguém agora mais? Lembra? Fala. Qual que é a característica dos dermápteras? Também tem o primeiro par de asa élitro, o aparelho bucal mastigador e tem cerdas no final do abdômen. Certinho. Muito bem, João. Ó, então toda tesourinha, a dermáptera é tesourinha, tá? Os dermápteras são insetos predadores, né? Se alimentam, então, de outros animais, tá? A tesourinha é muito comum de ser encontrada na cultura do milho. Então, é uma ordem que só tem predador nessa ordem. Mas não é essa característica comportamental que define, né, a classificação deles. O que define é a asa tipo élitro, como o João disse. Todo dermáptera tem asa tipo élitro. Então, é uma asa mais pequenininha, curta, ó, ela não cobre o abdômen. É uma asa bem dura, né, que é a élitro, asa mais rígida, mais quitinosa. Então, toda dermáptera tem a asa tipo élitro, aparelho bucal mastigador e, obrigatoriamente, possui cercos, que são essas estruturas no final do abdômen, tá? No caso da tesourinha, ele auxilia tanto no mecanismo de defesa, que algumas pessoas acreditam que ela ferroa, machuca. Na verdade, quando ela fecha essa estrutura, dá uma beliscada. Então, pode dar uma beliscada na gente, mas não tem nenhum veneno e nada que vá fazer um corte assim grande. Bem que você tem umas tesourinhas que são bem grandonas. Então, quanto mais grande ela é, maior o cerco dela vai ser. E aí o cerco, né, dá uma beliscada maior.
Então, é para defesa e auxílio durante a cópula, né? Para prender um no outro e copular. Então, essa é a característica das tesourinhas. Então, vamos escrever lá. E as asas também são mais curtas. Nós temos uma família de coleóptera que é bem parecida com a tesourinha. A asa é curtinha também, o abdômen fica exposto, só que não tem cerco, tá? Então, toda tesourinha possui os cercos. Aqui é uma com os ovinhos e as ninfinhas. Se alimentando de ovos, ó. Também tem diferentes tipos, ó. Então, tá vendo? Essa daqui, ela é grande, ela é bem diferente, né? Dessa daqui, por exemplo. Que essa daqui também é bem diferente. Então, a gente vê o quê? Independente, essa aqui já é de outra cor, tá vendo? Então, independente a característica, então, é a asa, o aparelho bucal e possui cercos, né? Mas aí tem uma diversidade de espécies, de famílias. E hemíptera? A hemíptera, a característica morfológica já é mais difícil da gente visualizar. Então, gente, acorda, só o João tá acordado, que anotou. Não, da hemíptera eu também anotei. Então fala aí, Poliana. Primeiro par de asa élitro, aparelho bucal mastigador, obrigatoriamente possui cerdas, tesourinha. A tesourinha. O hemíptera é aparelho bucal, sugador labial, tipo tetraqueta. Peraí, senhor, não muda aí não, que eu vou anotar. Uhum. Então, hemíptera. Todo hemíptera, ele tem um aparelho bucal, sugador labial, que a gente estudou o quê? Que é aquela modificação do aparelho bucal mastigador, onde ele forma os lábios, formam um canudo, e dentro desse canudo a gente tem estiletes. No caso do hemíptero, ele tem 4 estiletes. 2 mandíbulas, que se transformaram em um estilete, né? Como se fosse uma agulha, e 2 maxilas que se transformaram também como se fossem agulhas, tá? Então, 2 mandíbulas e 2 maxilas que se modificaram e se transformaram em agulhas, alfinetes, que a gente chama de estiletes, né? Então, eles têm 4. Aí é que tá, mais difícil, a gente tem que abrir e contar, mas aí a gente sabe quais são os insetos que possuem esse aparelho bucal. Nós vamos depois ver essa ordem, estudar cada uma das famílias. Mais algum que a gente classificou na aula passada? Tem, classificou dípteros, lepidópteros, coleópteros, demáptera e agora hemíptera. Díptera. Lepidóptera também? Lepidóptero também, 2 pares de asas membranosas, maioria das vezes com escamas, que são a cor, aparelho bucal sugador maxilar. Isso aí. Eu falei, porque na aula passada eu só falei, eu falei, eu vou escrever, né? E os dípteros é o primeiro par de asas desenvolvidas e o segundo atrofiado, as moscas. Aí, tá tudo aí. Tá. Aí eu vou voltar aqui, tá? Já copiaram até a hemíptera? Já. Vou aqui de novo pra gente ver os hemípteras. Eles são um grupo bem diferente, a gente vai ver cada uma das famílias, ó, pra você ver. Esse aqui é um hemíptera.
Esse aqui é um hemíptera, que é a barata d'água. Pode ver que são bem diferentes um do outro, né? Esse é um hemíptera. Ó, pra você ver, esse é uma ninfa de hemíptera. Esse aqui é um hemíptera. Todos esses aqui estão aparecendo. Aquele, como é que é o nome, gente? Que tem verde, tem marrom. Esqueci o nome dele agora. Fica muito em soja. Percevejo? Isso, ele é hemíptero? Ele é hemíptera. Ó, cigarrinha da cana-de-açúcar, cigarrinha das pastagens. Aqui, ó, cigarrinha das pastagens. Essa foto tá melhor. Cigarrinha da cana. A cigarrinha de citros, essa daqui. Tem várias cigarrinhas praga. Olha essa. Isso aqui é uma estrutura que é liberada, depois a gente vai estudar melhor para liberação de feromônio. Esse aqui é o hemíptera. Essa aqui é muito comum a gente encontrar em ornamentais, plantas ornamentais. Praga de ornamentais. Cigarrinha do milho. Aí, ó. Bem pequenininha. É uma hemíptera. Vamos ver aqui os percevejos. Claro que a gente vai ver cada um deles, tá, gente? Só para ter uma visão geral. Aqui, percevejos. Diferentes tipos de percevejo. Esse aqui é percevejo praga. 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 Esses verdes aí, ó. Praga. Esse marrom. Percevejo marrom. Senhora, qual que é a diferença que eles falam que tem o percevejo marrom, o percevejo verde e aquele marrom da barriga verde, que eles falam que é o pior? Qual que é a diferença entre eles? Sim, tipo assim, para a cultura? Para a cultura, bom, depende da cultura. O principal para a soja é o percevejo marrom, tá? É o percevejo marrom na nossa região, né? O percevejo barriga verde, o problema dele é, vai falando de praga. Todos eles são da mesma família. O percevejo barriga verde, ele além de atacar a soja, também, ele sugando a vagem da soja, o percevejo barriga verde, ele logo depois a gente entra com o milho, depois que colhe a soja. E ele gosta de sugar a base do caule do milho. Então, por isso que é um problema quando você trabalha com as duas culturas. E na nossa região, a gente planta o milho depois a soja. Então, ele permanece na área e aí ele já vai atacar a sua planta de milho logo em sequência que você colher a soja. Esse é o barriga verde. Vou ver se eu tenho ele aqui. Esse percevejo barriga verde. Aí ele aqui na base do caule do milho, tá vendo? Então a planta de milho já muito nova, ele começa a se alimentar da base do caule da planta, tá? Por isso um problema muito grande em milho. E na soja ele se alimenta da vagem. Então ele aqui, ó, na base, percevejo barriga verde, ela ele é marrom aqui em cima e aqui é verdinho, por isso chamado assim. Esses percevejos praga, barriga verde, marrom, são todos da mesma família. Se a gente pode olhar, ó, que aqui, esse aqui já é o marrom. Pode ver que eles são bem parecidos, tá vendo? Esse é o marrom e esse aqui é o verde, barriga verde, e esse aqui é o percevejo marrom. Então são bem parecidos esses percevejos. Aqui vários, ó. O verde, no sul do Brasil, tem muito mais esse percevejo verde. Verde pequeno. Aí vocês estão vendo que aqui tá falando o nome comum, ó, percevejo verde, pequeno, marrom, barriga verde. Embaixo tem a espécie. Aí esse ano a gente estuda só até família. Então, assim, todos esses aqui são da mesma família. Aí ano que vem a gente já estuda as espécies. Aí tem que saber também que esse é Enesara viridula, esse é Episodorus guidini, esse é os esquistozeros. E esse é de Xalopes. Beleza? Os hemípteras, qual que é a característica, então, de todos os hemípteras?
Aparelho bucal, sugador labial, tipo tetraqueta. Isso. Se a gente não lembra, a gente dá uma olhadinha aqui. Aqui é o da cigarra. Cigarra é um hemíptera. Então, a gente tem aqui, ó, o lábio inferior modificado, ó, porque ele é modificado para guardar ali os estiletes. E aqui nós temos estiletes, as maxilas modificadas em estilete e as mandíbulas também. E o lábio aqui em cima, no caso da cigarra é curto, no caso do percevejo, o lábio superior que cobre, ele já é grandão aqui, ó, cobrindo assim as estruturas do estilete. Então esse é o aparelho bucal. Aí ele aqui, ó, em ação, sugando, no caso é um percevejo predador aqui, sugando então um inseto, então um predador. Vou voltar aqui no slide. E aí a gente vê o díptera, a ordem díptera, qual que é a característica, né? Possui um par de asa desenvolvido e o outro atrofiado. A ordem díptera, a gente tem inseto benéfico e maléfico. A gente vai estudar mais. Se a gente pensa em mosca, mosquito, né? Tudo ruim. Mas a gente tem moscas que são benéficas, que são predadoras, tem um papel importante. Opa. Aqui. Olha os dípteros aí. Alguns dípteros são muito estudados em relação para verificação de qualidade de água. Tá? Então, é coletado na água alguns dípteros predadores para verificar a qualidade daquela água. A gente tem dípteros que são polinizadores. Tá? Nós temos dípteros predadores. O mindim é um díptero predador, então se alimenta de outros insetos. Então, temos uma variedade de dípteros, né? Tem os ruins, né, que são aqueles moscas domésticas e insetos, mosquitos, pernilongo. A diferença de mosquito e pernilongo é só questão cultural de região, né? Algumas regiões falam mosquito, outra fala pernilongo. Depende da região. Então aí, ó, pra vocês darem uma olhada agora só geral, a infinidade de dípteros que a gente possui. Olha esse aqui parece até uma abelha. Se você olha assim no campo, de relance, tá ali numa planta, numa folha, opa, pode até ser confundido com uma abelhinha, né? Vocês não acham? Só que a abelha vai ter dois pares de asa, né? Essa aqui tem um par de asa só desenvolvido, tá vendo? Um par de asa desenvolvido só. O outro é aqui embaixo, ó. Esse negocinho amarelinho aqui assim, ó, bem onde eu tô apontando. Dá pra dar zoom? Dá pra ver? Dá. É a asa atrofiada, que é balancim, que a gente chama, que auxilia a mosca no equilíbrio, os dípteros no equilíbrio. A gente vê que a mosca fica parada assim no ar, batendo as asas assim, né? E fica ali, tem uma capacidade de voo muito boa, tanto que é difícil a gente conseguir matar uma, pegar uma com facilidade, porque ela tem essa característica. Essa segundo par de asa, atrofiado, que é pequenininho, auxilia ela no equilíbrio, o que dá essa capacidade de voo grande para esses insetos. Aqui é o mindim, que é um predador. Bom, vários tipos. E as lepidópteras, né? Quem são as lepidópteras? Vamos, Johnny, acorda. Ó, as borboletas e mariposas. As mariposas. Isso aí. Ó, uma infinidade, a gente tem uma infinidade de borboletas e mariposas, tá? Vou colocar aqui.
A gente conhecer algumas pragas, ó. Essa daqui é uma praga de couve e de rúcula. Então, ela coloca os ovinhos na planta de couve e rúcula, e os ovinhos dela vão dar origem a essas lagartinhas aqui, que comem a couve e a rúcula. É coruquerê da couve, que é chamada uma praga. Aí a gente fala de lepidóptero praga de soja, aparecem várias, né? As lagartas, né, que se alimentam então das plantas, das folhas e das vagens. A gente vai estudar cada uma dessas pragas no ano que vem. E aí os adultos, normalmente os adultos têm essa coloração marrom acinzentada, são mariposas, quando a gente está falando de soja, tá? Eu sempre falo muito da soja, porque a gente aqui na região planta muito soja, falo muito de soja, de milho, de cana. Então aqui as mariposas, que são pragas dessas culturas, que dão origem a essas lagartas aqui. Claro, cada uma aqui é uma espécie, né? A lagarta falsa medideira, as espodópteras, a helicoverpa. Várias, várias, várias. Eu acho que foi essas que a gente classificou até agora, né, gente? Então, vamos dar continuidade lá. Onde a gente parou aqui, para a gente conseguir classificar os outros, tá? Então, a gente viu a asa élitro. A asa hemiélitro já é uma característica dos percevejos, né? Então, tem aqui os percevejos possuem essa asa mais coreácea, que é mais rígida, e a asa membranosa na ponta. Então, é uma junção da asa élitro e membranosa. Por isso, chamada de asa hemiélitro. Outro tipo de asa é a asa tegna, tá? Então, quem tem essa asa, o que é a característica da asa tegna? É uma asa anterior de aspecto pergaminhoso ou coreáceo e normalmente é estreita e alongada. Então, ela é uma asa que ela fica entre a membranosa e a élitro. Ela não é tão quitinosa quanto a élitro, tão coriácea, dura, mas ela também não é tão flexível quanto a membranosa. Então, é uma junção, ela fica ali no meio. Ela tem um pouco mais de rigidez, né? Mas não chega a ser uma élitro, tá? E ela é fina e alongada. Então, quem tem esse tipo de asa? As baratas, louva-a-Deus, os gafanhotos, grilos, esperanças e paquinhas. Então, uma característica da ordem ortóptera, tá? Todo ortóptera que é alado possui a asa do tipo tegmina. Qual que é o tipo do terceiro par de pernas dos ortópteros? É saltatória? Saltatória, exato. Então, qual que é a característica de todo o ortóptera? Todo ortóptera, quando ele possui asas, o primeiro par de asas é do tipo tegmina e o terceiro par de pernas, saltatório.
mais uma ordem classificada. Onde que eu tô aqui? Aqui. Depois eu volto lá naquela imagem, quem não copiou. Tá? Então, as baratas também possuem o louva-a-Deus, gafanhoto, grilo e esperança. O louva-a-Deus também possui, né? Que são os mantódia. Vamos lá, tá vendo? A gente tá classificando tudo já. Mantódia. Tô escrevendo errado. Tá certo. Então, os mantódia, que são os louva-a-Deus. Vou mostrar aqui os louva-a-Deus. Senhora, e depois que a senhora mostrar aí, só volta lá pra mim anotar o ortóptero. Tá, pode deixar. Os mantódias são os louva-a-Deus, ó. Então, eles também possuem, né, o primeiro par de asa do tipo tegmina. E como que a gente classifica ele? Que característica mais todos eles têm aqui? Sabem me dizer? Como que chama essa estrutura? É a perna raptatória. Exato. Então, todo mantódia tem o primeiro par de asa tegmina e o primeiro par de pernas raptatória. Porque tem algumas vespas, pessoal, vespas que possuem o primeiro par de perna raptatória. E tem os insetos também da ordem Neuróptera também. Então a gente às vezes tem que juntar as características, entendeu? Porque se a gente vê, tem outros insetos com a perna raptatória. Mas com a asa tegmina e a perna raptatória junto, é só louva-a-Deus. Esperar um pouquinho para vocês copiarem. Só diminuir um pouco. Professora, essa aí do mantódia é a que serve pra ele segurar o inseto, né? Isso, uma perna adaptada, né? Você vê aqui, ela tem o fêmur bem desenvolvido, a tíbia também, para poder, e aí os tarsos também, para poder segurar e prender o inseto ali entre as estruturas e se alimentar. Deixa eu ver se tem um se alimentando aqui. Olha que bonitinho, gente, sou apaixonada no bichinho. E eles são predadores tão agressivos que quando você pega ele, se você vê e pegar, ele te encara e ele tenta fazer movimentos assim, olhando para você, para se defender, porque ele tem uma agressividade grande. Ele tem preferência em se alimentar de moscas, mas se alimenta de várias outras coisas. Aqui ele comendo, olha lá, ele segura, prende aqui o inseto. Então, por isso, essa primeiro par de pernas. E a fêmea come o macho durante a cópula, viu, gente? Aqui, ó. Enquanto eles ainda estão em cópula, a fêmea vira e começa já a se alimentar do macho. É porque ela é uma predadora, então o macho se oferece para ela, porque assim que ele copula com ela, ele quer garantir que os ovos que ele fecundou serão colocados e aquela prole vai sobreviver. Então, aí, para ela ter força de ir lá para colocar os ovos, ela coloca normalmente dentro de cascas de árvore, ela abre estruturas no ramo, no galho,
para proteger os ovos. Então, e outra coisa também é que talvez na cabeça do macho tem uma substância que ela precisa comer para o embrião se desenvolver, tá? Só que tem uma espécie de louva-a-Deus que o macho já não se oferece mais. Descobriram que é uma espécie específica onde não tem mais essa necessidade. Então é uma coisa nova, uma evolução, digamos assim. Aqui comendo a lagartadinha da lagartixa. Bom, classificamos então Mantódia. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um outro inseto que tem a primeira parte de perna raptatória, ó. Esse aqui é um inseto que tem parte de perna raptatória também, tá vendo? Só que qual que é esse tipo de asa aqui que ele tem? Que é a mais comunzinha. Membranoso. Membranosa, ó. Tá vendo? Então, aí se a gente olhando ele pode ter uns verdinhos, assim. Olha esse aqui parece até um louva-a-Deus, ó. Dá pra... Então, a gente sabe por causa dessa característica. Esse aqui, se você olhar a estrutura abdominal dele aqui, ele lembra uma vespa, ó. Então, a gente tem... Olha aqui. Esse é da ordem Neuróptera. Esse aqui eu não vou classificar agora, não. Deixa eu vai confundir. Mais confuso. Então, coleóptera, mantódia. Pessoal, aqui, ó, do mantódia, primeiro par de perna, de asa, é tegmina, mas qual que é o segundo? É atrofiado, não? Não, atrofiada é só o díptera. Ai. É membranosa, tá, gente? Ó, o segundo par de asa do mantódia é membranosa. O segundo par de asa do ortóptera. Quando o primeiro par de asa é modificado, o segundo sempre é membranoso, quando tem os dois pares, né? O único que só tem um par é os dípteras, tá? O hemíptera, segundo par de asa do hemíptera, membranosa. Tá? Essa aqui é membranosa. No caso dos percevejos, tá? Que o primeiro é tegna, o de baixo é membranoso. Coleóptero também. Aqui, ó, a asa aberta, tá vendo? Primeiro é élitro, segundo, membranoso. Da esperança também. Gafanhoto asa. Aqui, ó, o primeiro é tegna, o segundo, membranoso. Tá bom? Barata. A barata possui asa tipo tegna, aparelho bucal mastigador. Os 3 pares de perna dela são pernas ambulatoriais, tá? Então, são a característica das baratas, além de possuir cercos aqui no final, tá bom? Esses cercos até classificam macho e fêmea, mas aí eu não anoto para vocês, porque é uma praga urbana, né? Então, a gente não vai estudar famílias de barata, porque não tem muita importância para nós. É uma da ordem Blatódia, tá? Mas aí vocês entenderam a característica, você vê. É asa tegna, mas 3 pernas ambulatoriais, aparelho bucal mastigador, tá bom? E aí a gente chega na asa atrofiada, tá? A asa atrofiada a gente tem 2 tipos, né? O que a gente vai estudar aqui, a gente chama de balancim, né?
ou halteres, são as asas metatoráxicas. Por que metatoráxicas, né? O primeiro par está no mesotórax. Lembra que o tórax é dividido em protórax, mesotórax e metatórax. O primeiro par de asa fica no mesotórax, membranosa. O segundo par de asa aqui, chamado de balancim, é a asa que dá o equilíbrio, né? A asa atrofiada que dá o equilíbrio para o voo dos dípteros. Ó, então a característica deles é essa. Só díptero possui essa característica. O primeiro par de asa membranoso, o segundo atrofiado, tá? Chamado de balancim. Beleza? E aí a gente chega numa asa franjada, tá? Quem possui asa franjada? Alguns microlepidópteros, que são lepidópteros bem pequenininhos, alguns pragas de grão armazenado, de farinha. Então, quando a gente vê essa mariposinha bem pequenininha na farinha de trigo em casa, no fubá, na bolacha, ela é um microlepidóptero, é uma mariposa bem pequenininha, que normalmente a gente encontra pragas agrícolas nesses alimentos, tá? A asa tipo franjada, é uma asa que tem vários pelos, né, como vocês podem visualizar aqui, bastante pelinhos. E o trips, tá? Trips, eu acho que é um inseto que poucos já devem ter ouvido falar. Ele é um inseto muito pequenininho. Vê uma pinta sua pequenininha aí, olha o tamanho de sua pinta, é o tamanho desse inseto. Ele é bem pequenininho. Ele chega a ser menor do que um piolho adulto. Então, a gente tem... Aqui a asa dele franjada, são uma asa, então, com vários pelinhos. Ele é um inseto muito pequeno, então isso aqui é bem aproximado, tá, gente? E nós temos trips, pragas de várias culturas. A gente tem trips no tomate, no feijão, em várias culturas, tá? Qual que é a característica do trips? Que é da ordem Tisanoptera. O trips é o único, são os únicos que possuem um aparelho bucal sugador labial triqueta. O que é triqueta, gente? Por quê? Ele possui três estruturas, três estiletes, por isso triqueta, tá? E ele possui uma mandíbula só. Então, ele possui só a mandíbula esquerda, no caso. Ele possui só a mandíbula esquerda. Ele não tem a mandíbula direita, tá? Essa é a característica do trips. Por que isso? Olha o tamaninho dele, né? Igual aqui nessa folha tem um monte dele, a gente não consegue ver. Ele é muito pequenininho. Por que ele não tem as duas mandíbulas para morder a folha, então? Ele é muito pequeno. Se ele tivesse as duas, ele não ia conseguir morder a folha, cortar a folha, porque ele não ia ter essa força, porque é muito pequenininho. Como que ele se adaptou? Ele ficou com uma mandíbula esquerda e dois estiletes. Então aí a gente chama de triqueta, sugador labial triqueta. Ele pega essa mandíbula esquerda e raspa o alimento. Ele consegue raspar. Ele vai raspando, aquilo vai soltando um suco ali, né? Ele vai raspando a folha. E aí, com os dois estiletes, ele suga o alimento, tá? Então, ele é o único que tem esse tipo de aparelho bucal. Então, todo trips se encaixa na família, na ordem Tisanoptera, por causa do aparelho bucal. Então, aqui, se a gente vê na folha, ó, a gente encontra essas manchinhas, que a gente chama de manchinha meio prateada, que parece, ó. Fica pratinha, porque ele vai lá, raspa, ó, com a mandíbula esquerda e suga com os dois estiletes. Ele também causa danos em flores. Quando ele causa dano em flores, por exemplo, no feijão, causa o abortamento floral, que é a queda da flor. E aí não há produção de vagem. Ó, aqui a quantidade que o cara pegou parece uma flor aqui em cima. Bateu ali a mão, caiu um monte.
Não, esse aqui não. Vai aparecer tripé aqui, né? Deixa eu ver se tem uma imagem do aparelho bucal dele. Isso aqui a gente faz, ó, na aula prática, que é desmontar o aparelho bucal mastigador para a gente olhar, ó, as estruturas. Beleza. Não tem aqui. Mas entenderam o aparelho bucal do tríceps? Conseguiram entender? Deu certo? Isso aqui eu não vou falar. Barriga, com fome. Pessoal, anotaram as características das ordens? Ficou mais claro agora? Sim. Sim, professora. Porque aí a gente estava estudando cada um, né? Tipo de perna, para que isso? Tá? E além disso, a gente vê o seguinte, que as características de alguns insetos, por exemplo, o tipo de perna, o tipo de aparelho bucal, define muito o seu comportamento de alimentação. Por exemplo, se vocês chegarem em uma área agrícola e ver um inseto com a perna raptatória, mesmo que você nunca tenha visto aquele inseto na sua vida, ele pode ser bem diferentão, pode ser, sei lá, azul fluorescente, que você olhou o primeiro par de perna raptatória, você sabe que ele não é uma praga, que ele é um predador. Então, as características também morfológicas auxiliam a você visualizar o comportamento desse inseto. A gente vai ver o tipo de perna fossorial, né, ou escavatória. Você vai olhar um inseto desse, com a perna que cava, você sabe que ele vive no solo. Então, aí são mesmo que você nunca tenha visto aquele inseto na sua vida. Então, é importante também porque a gente consegue ligar muito isso ao comportamento desse inseto. Falta algumas ordens ainda que a gente vai definir conforme a gente for estudando cada uma delas, mas vamos gravar essas principais, que é mais fácil da gente identificar. Então, eu espero que vocês tenham, né, visualizado, já entendido essa questão, né, dessa classificação. Por quê? Na próxima aula, a gente já vai ver o abdômen do inseto, a característica do abdômen, que é amanhã, e já vai entrar na ordem coleóptera. Então, nós vamos ver as famílias da ordem coleóptera. Então, esses nomes das ordens já tem que estar muito bem gravado na cabeça de vocês, tá? Então, coleóptera, dermáptera, hemíptera, díptera, lepidóptera, ortóptera, mantódia e tisanóptera. Então, vocês falam os nomes, tá? Porque eu estou repetindo para ver a pronúncia. E aí vocês repitam os nomes e gravem muito bem. Porque só da ordem coleóptera, acho que a gente vai estudar 17 famílias. Então, estuda de hoje para hoje, quem não está ainda familiarizado com essas ordens, procura ver lá, se esqueceu o aparelho bucal, tisanóptera, por que é assim, volta lá na aula, define muito bem já essas características e essas ordens. Porque aí depois vai vir já 17 nomes de família, de coleóptera só, fora do resto. Tá bom? E aí o que acontece? Eu mandei o documento para a direção para aula prática, né? Dia 23 e 26. Aí eles devem estar me respondendo hoje, mas ele já me deu o ok, né, pelo WhatsApp. Isso eu já tinha conversado antes. Só estou esperando ele confirmar para falar com vocês direitinho a questão do horário da aula prática. Lembrando que vocês têm que trazer inseto, tá? E eu sei que tá difícil achar inseto, então na aula prática a gente vai conversar melhor e vai definir se vai ser a caixa, vai ser só digitalizada, tá? Ou ela vai ser também, parte dela vai ser, pelo menos alguns insetos vão ser entregues, a gente vai ver melhor na aula prática. Após a aula prática, eu vou conseguir visualizar como que vocês estão, a dificuldade de vocês, por não estar tendo prática, vamos ver se na aula prática a gente já consegue suprir isso ou não. Então, depois daí a gente define
tá bom? Beleza? Me fala aqui só um exemplo de ortóptera que ficou aqui pra mim anotar. Ortóptera. Eu não mostrei aqui, deixa eu pôr aqui pra vocês. Deixa. Por que não quer abrir? Os ortópteras são os gafanhotos, os grilos, aí aqui uma esperança, gafanhoto, grilo, esperança, taquarinha, Minha avó foi pegar um grilo pra aula prática. Parece que ele. Ela falou que tava que nem um louva-a-Deus. Parece que ele tava se debatendo, tentando sair do pote. Parecendo que ele tava comendo a própria perna, de tão bravo que ele tava. eles ficam mesmo. Os ortóptera, quando vocês pegarem ele para congelar, qualquer ortóptera, vocês vão ver que às vezes é comum sair do corpo dele um verme enorme. Que ele tem um verme que vive muito dentro dos ortópteras. Aí quando congela, o verme sai pelo ânus do inseto para fugir, tentar escapar ali da morte do inseto. Aí quando vocês tiverem isso, você manda foto pra gente. Vocês podem mandar foto do que vocês forem pegando no grupo, né? Para ir visualizando o que o outro tá achando. Aqui uma esperança. Olha a esperança rosa. Que linda. Que não acha, não. Nunca vi na minha vida, só na internet. Acho que não tem no Brasil. Porque tem algumas que só tem em outro país. Olha isso aqui, que diferentão. Bom, então a esperança, gafanhoto, grilo, taquarinha e paquinha. São os ortópteras. Todos eles têm o quê? Tá vendo, ó? Característica deles. Terceiro par de pernas, saltatório. Todos, todos, todos. E a asa tipo tégmina. Primeiro par, né? Aí, ó. Alguns mais desenvolvida, a perna, outros menos. Mas é o que define a ordem. Bom, pessoal, era isso. Hoje. E até amanhã. Espero que, igual eu falei, estudem lá aquelas características, tá? E qualquer dúvida.